adoração, glorificar um só corpo ao Pai, unir as nossas vozes aqui. Vamos as mãos levantar com toda a alegria, aplaudir com fé e razão, pois reina sobre tudo. A Ele nossas vidas se entregar, em santidade sempre viver, na comunhão da igreja, pois em Cristo somos feitos irmãos. Pois em Cristo somos feitos irmãos. Vem louvar, exaltar seu nome, com toda a força adorar, falar de sua glória, com toda a alma e coração, unidos sempre em adoração. Nossas vozes aqui, vamos as mãos levantar com toda a alegria, aplaudir com fé e razão, pois reina sobre tudo. A Ele nossas vidas se entregar, em santidade sempre viver, na comunhão da igreja, pois em Cristo somos feitos irmãos. Pois em Cristo somos feitos irmãos. Boa noite, você está na reunião semanal de oração da Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia. Irmãos, aprove ao Senhor Jesus permitir mais esta reunião de oração, de intercessão, aqui no canal do YouTube. Aqui é o irmão Rai, mais uma vez com vocês. Estamos juntamente com o Pastor Lopes, Pastor Almir, Pastor Divaldo e mais os intercessores, todos servos de Jesus Cristo por vontade de Deus. Saudações aos santos e fiéis em Cristo Jesus que se reúnem aqui hoje neste canal do YouTube. Então, graça a vós outros da paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Assim, estamos reunidos em nome de Jesus. Amém. Igreja, o tema da nossa igreja para o ano de 2022 é "Sê tu uma bênção, servindo a Deus com alegria". Então, irmãos, vamos adorar através de hinos, cânticos e louvores com ações de graças desde já. E daqui a pouco nós voltamos. Até mais. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador.
está na reunião semanal de oração da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Nós nos reunimos todas as terças-feiras às 20 horas para juntos orarmos, clamarmos, suplicarmos e intercedermos ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Jesus, que está sentado à destra e à direita de Deus Pai, intercedendo pelos seus. Amém? O poder de Deus para curar. Lucas 5,18. Lucas 5,18 em diante está escrito assim: Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Até aqui, amém? Quando o Senhor Jesus curou muitas pessoas, isso não foi algo mecânico. Pelo contrário, Jesus compartilhava do sofrimento e dos sentimentos das pessoas que se achegavam. Ele estava profundamente afetado ou movido com compaixão pela condição das pessoas que se achegavam a ele. Como as Escrituras registram diversas vezes, como por exemplo em Mateus 14,14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Também em Marcos 8,2 está escrito assim: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Observamos que a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, se manifestou em Jesus Cristo. Assim, igreja, esta benignidade e amor de Deus atraía as pessoas e continua atraindo. Está assim em Marcos 2,3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. 4 homens, irmãos, decidiram levar um amigo ou um parente paralítico a Jesus. Ele estava ensinando numa casa e a mesma estava lotada com pessoas. Não havia maneira deles atravessarem com a maca, mas eles não se renderam. O pobre paralítico certamente era alguém muito querido e certamente também alguém que era bom e amável. Por meio de ternos afetos para com o paralítico e da fé que estes 4 homens tinham em Jesus Cristo, eles estavam determinados a encontrar uma solução. Eles subiram no eirado, subiram no telhado, abriram um buraco e o desceram bem na frente de Jesus, manifestando a sua fé em Cristo Jesus, para que Jesus curasse o seu colega, aquele homem paralítico. Irmãos, as enfermidades físicas que Jesus curou e continua curando são, de certo modo, simbólicas do mal espiritual causado pelo pecado. Mas Jesus Cristo, o poder do Senhor, está presente aqui e agora para nos curar. Confie, creia, ore, clame em voz audível, pedindo a sua cura. Ele curou um homem paralítico, ele curou cegos, ele curou mudos, ele curou lunáticos, endemoninhados e toda sorte de enfermidades. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o é para sempre. O Evangelho, a palavra viva e eficaz do Senhor, ela é para agora, ela é para hoje, ela serve para agora. Como disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o é para sempre. Assim, irmãos, o poder de Deus para curar permanece vivo e permanece à nossa disposição para que nós oremos, clamemos e supliquemos ao nosso Deus. Amém? Assim sendo, irmãos, vamos orar, clamar, suplicar e interceder, pois Ele está presente nesta reunião de oração. Pai amado, graças te damos, Senhor, pelo privilégio
que nós temos de nos reunirmos todas as terças-feiras e contarmos com a presença do Deus do universo em nossas reuniões de oração. Assim, Pai, clamamos para que o Senhor santifique os teus servos, os teus filhos, santifique esta igreja, que o Espírito Santo de Deus transborde em nossas vidas, que o Senhor Deus Todo-Poderoso envie o Espírito Santo, que desça sobre nós como línguas de fogo, distribuindo dons como lhe apraz. O Senhor fez isso há quase 2000 anos atrás, quando alguns irmãos, 120 irmãos, estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém, e o Senhor enviou o teu Santo Espírito. Assim, clamamos para que o Senhor faça novamente, para que o Senhor envie teu Santo Espírito sobre esta igreja reunida, sobre os intercessores, para que o Evangelho seja pregado. Que o Senhor distribua dons como lhe apraz, para que nós usemos estes dons, para que o Evangelho seja pregado, para que as boas novas sejam pregadas. Pai amado, por meio de Jesus, vem Espírito Santo e opera em nosso meio, com poder e autoridade. Nós clamamos e nós pedimos e damos ações de graças, porque sabemos que Tu estás aqui, ó Pai, ouvindo as nossas orações. Senhor, apresento-te, ó Pai, as nossas famílias, os nossos parentes, a nossa parentela, a nossa descendência, os nossos entes queridos, amigos. Pai amado, aqueles que não te conhecem, que o Senhor abra os seus olhos espirituais e que caiam por terra as escamas dos seus olhos e que eles passem a te ver e a te servir com inteireza de coração. Pai amado, aqueles irmãos, aqueles os quais nós temos orado e que já te conhecem, que o Senhor nos ajude a ficarmos em pé na Tua presença. Ajude-nos, Senhor. Não permita que nenhum se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós continuemos buscando o nosso Deus Todo-Poderoso. Que nós continuemos te buscando e te obedecendo. Obediência por fé, Pai. Para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Pai amado. Peço-te, Senhor, pela nossa cura física, pela nossa cura intelectual, mental, psicológica, pela nossa restauração espiritual, pela cura espiritual, pela cura interior, Pai, de todo aquele que te busca, de todo aquele que necessita, de todo aquele que te obedece, ó Pai, de todo aquele que te teme. Senhor Deus e Pai, aquelas pessoas que estão precisando de restauração, que o Senhor dê restauração. Pai amado, aquelas pessoas que estão precisando de cura, que o Senhor as cure, ó Pai. Aqueles que precisam de salvação, que o Senhor as salve, Senhor. Pai amado, cure cada glândula, cada célula, cada músculo, cada osso, cada órgão dos nossos corpos, para a Tua honra, glória e louvor, Senhor Deus e Pai. Senhor, estamos em um momento crucial nesta caminhada cristã. Muitas pessoas acamadas, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas precisando de restauração de sua saúde física. Pai amado, não permita que nós olhemos, Senhor, as circunstâncias, mas continuemos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Como disse anteriormente, é o mesmo Jesus que curou ontem, Ele cura hoje, Ele cura agora. Jesus Cristo permanece imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o é para sempre, e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, intercedendo por nós, intercedendo pela igreja. Assim, temos fé, Senhor, que a nossa fé, Senhor, seja honrada. Honre, Senhor, a fé de cada um de nós. Que haja cura, que haja restauração. Sare-nos, ó Pai. Sara a Tua igreja, sara o corpo de Cristo. Sare, Senhor, porque estamos aqui com tritos de coração, humildemente, como servos na Tua presença, através do sangue de Jesus, clamando e pedindo por cura física, por cura espiritual, por restauração, por salvação, Pai amado.
Senhor, nas tuas mãos, Senhor, apresento-te aquelas pessoas que estão desempregadas, que precisam, Senhor, levar mantimento para a sua casa. Pai amado, não permita que ninguém seja envergonhado, nenhum dos teus filhos seja envergonhado, Pai. Não permita que nós, como corpo de Cristo, envergonhemos o teu nome. Senhor, está escrito que o Senhor há de suprir cada uma de nossas necessidades por meio de Jesus Cristo. Assim, Senhor, está na tua palavra e nós te pedimos, cumpra, Senhor, como o Senhor tem feito. Nós damos ações de graças, Senhor, porque também está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 4, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, todas as nossas petições devem ser apresentadas ao nosso Deus e Pai com ações de graças. Assim o fazemos, ó Pai, com o coração agradecido, sabendo que certamente no seu devido tempo o Senhor o fará. Pois fiel é quem fez a promessa, e tu és fiel. Tu, Senhor, vela, tu, Deus Todo-Poderoso, vela pela tua palavra, pelo cumprimento da tua palavra. Pai amado, peço-te, Senhor, cumpra cada uma das tuas promessas em nosso meio. Senhor, está escrito também que o Senhor, não há impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Assim, Pai, o Senhor prometeu que enviaria o Espírito Santo. E nós estamos aqui pedindo que o Senhor envie o Espírito Santo. O Senhor curou, o Senhor cuidou dos seus entes queridos. Temos o exemplo de Lázaro, que o Senhor ressuscitou, cuidou de Marta, cuidou de Maria. Pai amado, o Senhor tem cuidado dos seus. O Senhor curou a sogra de Pedro, curou inúmeras pessoas, ressuscitou mortos, curou enfermos. Não estamos te pedindo, Senhor, nada além do que está aqui, nada além do que está escrito na tua palavra. Não há impossíveis, ó Deus Pai, em todas as tuas promessas. Assim, Senhor, humildemente pedimos, envia teu Espírito Santo, cuide de nossas famílias, cure a tua igreja, sare a tua igreja, sare aqueles pelos quais nós temos orado, nós temos clamado, Pai amado, por meio de Jesus. Que o Senhor envie suprimentos àqueles que precisam, Pai. Que o Senhor honre a nossa fé. Pai amado, que o Senhor venha suprir as necessidades da igreja e de todos aqueles que te temem e te obedecem. Pai amado, aos irmãos que também são empresários, que são profissionais autônomos, que as suas necessidades sejam supridas, ó Pai. Há pessoas que são empresários e que têm empregados, que por sua vez têm famílias, e que o Senhor possa suprir as necessidades, ó Pai. Para que nós, Senhor, continuemos andando, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé, Pai amado. Assim, Senhor, aproveito para apresentar as nossas finanças e para Te dizer, Senhor, que nós somos mordomos, nada temos que não tenhamos recebido de Ti. Assim, Senhor, receba a nossa oferta, as nossas ofertas, para que sejam investidos em toda boa obra na casa do Senhor. Nós continuamos entregando as nossas ofertas generosamente. Pai, devolvemos na Tua casa de oração, na casa do tesouro, como assim está escrito, os nossos dízimos. Nada temos que não tenhamos recebido de Ti. Ajude-nos, ó Pai, a sermos mordomos. Ajude-nos, ó Pai, a cumprirmos os Teus estatutos, os Teus mandamentos, Senhor. Pai amado, que as pessoas vejam, percebam e observem a diferença que há entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Isto está escrito, Senhor, lá no livro de Malaquias, no capítulo 3. Pai amado, as pessoas, as nações nos chamarão de bem-aventurados,
Assim, irmãos e irmãs, continuem em obediência por fé, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus determinou e que os irmãos acataram em vossos corações. Pai amado, apresento-te, Senhor, a igreja, o corpo de Cristo e a igreja do Nazareno Jardim Aurélia, Pai amado. Os membros e as pessoas que lá vão te adorar, que vão participar dos cultos, Pai. Multiplica a tua igreja, Senhor. Use-nos, Pai. Use-nos, nós que já estamos. Use-nos como obreiros aprovados. Que as pessoas vejam Jesus Cristo em nós. Que nós saibamos explicar o motivo da nossa alegria. A razão da nossa salvação. Que nós saibamos explicar quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por cada um de nós. Assim, Senhor, multiplica a tua igreja, multiplica o corpo de Cristo, multiplica, Senhor, esta igreja. Igreja que se chama Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Somos uma comunidade de amor e de esperança. Multiplica, ó Pai, que neste ano de 2022 ocorram inúmeros batismos, que almas sejam salvas. Prepare a tua igreja, Pai. Prepare-nos para recebermos aqueles a quem o Senhor enviar, para que nós os recebamos com amor, exercendo amor. Pai amado, que nós, Senhor, tenhamos a mesma compaixão, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Pai amado, multiplica então, Senhor, a tua igreja, este corpo de Cristo, Pai amado, que se reúne para orar, para interceder, para clamar, para suplicar. Restaura a tua igreja, Senhor. Restaura, Senhor, o serviço de adoração nesta casa de oração. Pai amado, apresento-te, Senhor, os nossos ministros locais, irmã Sheila, irmã Dorcas, irmão Ronaldo. Coloco, Senhor, na tua presença os nossos seminaristas, o irmão Servo, Everton Servo, a irmã Geisa. Que o Senhor continue usando os nossos seminaristas lá no seminário, dando a eles inteligência e sabedoria. Os nossos ministros locais que preguem com ousadia, com intrepidez, que eles continuem também, Senhor, sendo usados por Ti. Pai amado, dê a eles, de igual modo, sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento. Apresento-te, Senhor, a nossa liderança, a liderança da igreja, que juntamente com o pastor Lopes, tomam as melhores decisões em prol da igreja. Dê a eles, Pai, santidade, dê a eles, Senhor, benignidade, dê a eles domínio próprio, Senhor. Dê a eles, Senhor, sabedoria, inteligência e discernimento. Senhor, para que eles continuem tomando as melhores decisões em prol da igreja, para que a igreja, enquanto instituição, continue generosamente investindo em toda boa obra no corpo de Cristo, na tua igreja, por meio de Jesus. Apresento-te, Senhor, os nossos pastores, pastor Divaldo, pastor Lopes, pastor Almir, juntamente com as suas esposas, que são as suas ajudadoras. Dê, Senhor, aos nossos pastores, cada dia mais e mais, santidade. As suas esposas, aos seus filhos e filhas, a sua descendência. Que os nossos pastores continuem pregando com ousadia e intrepidez na tua casa, na casa de oração do Senhor Deus Todo-Poderoso. Foi o Senhor quem os chamou, foi o Senhor quem os escolheu. Então, Senhor, use-os com ousadia e intrepidez, com santidade, por meio de Jesus. Eu te peço, Pai, fortaleça os nossos pastores. Pai, não permita, Senhor, que eles olhem as circunstâncias e fiquem abalados. Que nós, como corpo de Cristo, como igreja, como intercessores,
continuemos em constante oração, em fervente oração, pelos nossos pastores, pelas suas famílias, pela igreja, por esta reunião de oração. Senhor, apresento-te, ó Pai, os missionários, os quais nós temos apoiado em oração, os quais nós temos apoiado financeiramente também. O irmão Lucas e a irmã Josiane, que estão na Turquia, pastor Alexandre e pastora Jussiane, que estão da Igreja do Nazareno de Parintins, lá em Manaus, no Amazonas, que tem uma verve missionária, que tem levado o Evangelho às populações ribeirinhas. Cuide da saúde destes pastores, pastor Alexandre e pastora Jussiane, que no decorrer do ano passado tiveram um ano difícil na área da sua saúde, mas ajude-os a ficarem firmes, de pé na tua casa de oração, sabendo que aqui em Campinas há um povo que se reúne e que ora perseverantes por eles. De igual modo, Senhor, te apresento o irmão Apolônio, que está lá na Argentina, o irmão Serginho, que está em Porto Velho, a irmã Fátima Lopes e a irmã Isabela Servo, que também foram chamadas para o serviço missionário, o irmão Ezequiel também, nosso amado irmão Ezequiel, que faz o serviço missionário. O Senhor o chamou, na verdade o Senhor chamou a todos. Todos nós somos e devemos agir como missionários, pregando a palavra em todo tempo, em todo lugar. Pai, ativa, Senhor, em nossas vidas o nosso chamado de pregar a Tua palavra, que nós possamos exercer o ID a cada minuto da nossa existência daqui por diante, Pai amado. Que o Senhor, que nós instemos as pessoas, seja por meio de palavras, seja através dos nossos comportamentos, dos nossos atos e das nossas atitudes, que as pessoas vejam Jesus Cristo refletido nesta igreja que se chama Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Que nós, Senhor, que assim como foi desde o começo, tenhamos viva em nossas mentes que nós fomos chamados para fazer missões. Não somos poucos, mas todos devemos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho em nossa casa, em nossa família, em nossa vizinhança, em nosso bairro, em nossa empresa, em nosso trabalho, em nossa cidade. Assim, Pai, cuida, Senhor, cuida daqueles os quais citei nominalmente como missionários, mas cuida, Senhor, desta igreja que se reúne, desta igreja missionária que se reúne a cada terça-feira para orar e para interceder. Pai amado, que haja unidade no corpo de Cristo, que haja unidade nesta igreja, que nós tenhamos apenas a visão que Jesus Cristo colocou na sua palavra, que nós andemos em unidade para pregarmos juntos o Evangelho, para que juntos cheguemos na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, no grande e glorioso dia em que Jesus virá buscar a sua igreja, e que ele nos encontre sem mácula, sem mancha, mais alvo que a neve, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia nesta caminhada. Senhor, apresento-te, Senhor, os líderes da nossa cidade, do nosso bairro. Pai amado, os líderes, a Câmara dos Vereadores, Senhor, o prefeito de Campinas, o governador do Estado, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Deputados Federais, todos os magistrados, juízes desta nação, a presidência da República, o Executivo, enfim, Pai, está escrito que nós devemos orar por todos os homens e por aqueles que se encontram investidos de autoridade. Assim, Senhor, nós te apresentamos em todas as esferas de poder, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem os teus cristãos nestes lugares. Fortaleça-os, ó Pai. São os remanescentes fiéis, fiéis à tua palavra. Pai amado, que o Senhor, Pai,
cuide de cada um deles para que eles continuem intercedendo nos seus locais de trabalho. Pai amado, apresento-te ainda, Senhor, as corporações militares que servem, que protegem a nossa sociedade, a região metropolitana de Campinas. Pai, são homens e mulheres também investidos de autoridade, Pai. Que o Senhor os guarde, que o Senhor use os seus remanescentes fiéis para pregar a Tua palavra naquelas corporações. Pai amado, são Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, enfim, Pai, todas as corporações militares que servem e protegem a nossa sociedade, que o Senhor os guarde, que o Senhor os tenha em seu coração, Pai. Muitos lá não te conhecem, assim como muitos também não te conhecem ao redor deste mundo, Pai. Mas ainda assim, oramos, intercedemos e clamamos por ele, em cumprimento à tua palavra, que nós devemos orar por todos os homens. Pai amado, apresento-te aquelas pessoas que estão em cadeias, que estão presas, que erraram, que cometeram crimes. Que o Senhor também os guarde, Pai. Apresento-te, Pai, os asilos, as casas de repouso, né? Os orfanatos, os verdadeiros viúvos e viúvas. Que o Senhor cuide, Pai, que não se sintam abandonados. Que o Espírito Santo entre com a sua divina providência. Que o Espírito Santo conforte, console, que o Espírito Santo use pessoas para pregar, para ter compaixão destas pessoas nestes lugares. Pai amado, coloco-te, Senhor, os hospitais públicos e privados da nossa cidade. Pai amado, tem o corpo administrativo e o corpo médico, as pessoas que lá estão hospitalizadas, acamadas, alguns em UTI, outros precisando de um atendimento e passam por um vexatório, uma espera grandiosa, demorada. Pai amado, que sejam atendidas com amor, com respeito, com compaixão, com misericórdia nos hospitais públicos e privados de Campinas. Tenha misericórdia, Senhor, deste povo que está com a saúde física abalada e que traz consequência psicológica na vida dessas pessoas. Assim, te pedimos, Pai, que o Senhor cuide da saúde destas pessoas, né, do coração, da mente destas pessoas que vão aos hospitais precisando de um atendimento, Senhor. Nós sabemos que o Senhor Deus tem poder para curar. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que tomou sobre si, que enviou Seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, por mim, por você, pela humanidade. E também, Pai, porque nós sabemos que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, Pai amado, que estas pessoas que precisam de um atendimento nos hospitais públicos e privados de Campinas, que sejam, Pai, atendidas com compaixão e com misericórdia. Graças te damos, Pai, porque estamos aqui, Senhor, para interceder, para clamar, para suplicar, Pai. Senhor, peço-te ainda, Pai, pela escola bíblica dominical, fortaleça os nossos professores, ó Pai, que eles continuem ensinando com esmero, com amor. Pai amado, fortaleça os nossos professores, fortaleça a escola bíblica dominical, que é o alicerce, Senhor, para que nós possamos continuar e prosseguindo em Te conhecer. É lá que nós tiramos dúvidas, é lá que nós aprendemos. Fortaleça, Senhor, o ministério da escola bíblica dominical por meio de Jesus, Pai. Graças te dou por meio de Jesus. Amém
Irmãos, muito obrigado pelo seu compromisso, mais uma vez, de participar da nossa reunião de oração. E bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O grande dia chegará, o grande dia em que Deus buscará a sua igreja. Amém? Se o Senhor permitir, na próxima terça-feira, nós nos reencontraremos juntos aqui para intercedermos, orarmos, clamarmos, para nos alegrarmos na presença do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, por intermédio de Jesus. Amém. Até a próxima terça-feira, se o Senhor permitir. Até lá. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está. Espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança.
pode se alegrar no Senhor. Ele jamais falhou. Ele é fiel. Ele não muda. Suas promessas jamais passarão. Declare, já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é. Meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. E eu quero me lembrar. O meu Deus não